fixa essa palavra aqui, eu creio com a força do meu coração que esse texto pode nos abençoar hoje à tarde. Portanto, queira por bondade acompanhar a minha leitura. Apocalipse capítulo 3, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, ele vai dizer o que acha da igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor conclui, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o bom Deus proponha a sua preciosa palavra ao nosso coração. Nós vamos orar para que Deus possa nos ser propício e falar conosco, e nessa oração nós vamos incluir a tia do nosso irmão Alisson. Ela submeteu um procedimento cirúrgico, a um transplante, mas infelizmente houve alguma intercorrência e ela se encontra internada em uma UTI, recuperando-se. Vamos interceder pela serva do Senhor também nesse momento. Amém? Você pode, por favor, fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti, ó Deus, pela maneira tão cara, tão preciosa com que o Senhor tem nos conduzido em triunfo. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por tudo que já ocorreu nesse culto, pela maneira com que, através da oração, da leitura da tua palavra, das canções, das informações, o Senhor falou conosco. E agora nós rogamos encarecidamente para que, por meio da tua muita misericórdia, o Senhor permaneça falando conosco, através agora da exposição da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, aquilo que precisamos, quais as nuances da nossa vida, demandas a serem supridas, problemas a serem resolvidos. O Senhor nos conhece, na verdade, até melhor do que nós mesmos. Que o Senhor possa tratar com cada um de nós, particularmente, Senhor, por meio da tua graça, em nome de Jesus. E ao tempo em que te imploramos isso, também te apresentamos a tia do nosso querido irmão Alisson. Meu Deus, que o Senhor possa atuar sobre essa situação e fazer com que a tua filha possa restaurar-se, restabelecer-se o quanto antes. Que o seu organismo volte a funcionar perfeitamente, Senhor. Que o Senhor possa, quem sabe, atuar por meio dos remédios e da sabedoria dos médicos. Ou então, caso assim o Senhor prefira, que o Senhor possa curá-la através do teu poder extraordinário, que pode fazê-la levantar-se dessa cama agora. Tu tens poder para isso, Deus. Portanto, que o Senhor faça como melhor lhe parecer. Ao final, Deus, seja por meio da medicina, seja por meio do teu poder extraordinário, nós te glorificaremos, Senhor, e louvaremos o teu nome, porque sabemos que aquilo que é impossível ao homem é plenamente possível a ti. Ser servido de curar a tua filha, ó Pai, e manifesta a tua glória por meio da cura, caso assim o Senhor deseje. Meu Deus, essa é a nossa humilde oração em tua presença, sempre gratos, ó Pai, porque sabemos que através do mérito conquistado por teu Filho na cruz, sempre que nós voltamos os nossos corações em oração a ti, o Senhor nos ouve, e nós te amamos por isso. Muito obrigado. É em nome do teu Filho que nós te agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos, quando a prosperidade não reflete a realidade. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a permanecer vivo. Ele escreveu esse documento muito provavelmente na primeira metade da década de 90 depois de Cristo.
João aparentemente havia retornado da ilha de Patmos, onde ele enfrentou amarga perseguição, ou quem sabe ele escreveu estando ainda na ilha. Os nossos doutrinadores, eles divergem quanto a isso. Quem sabe a maioria deles pensa que João permanecia ainda em Patmos quando escreveu, e ele próprio nos diz qual a sua intenção quando compartilhou conosco essa carta. Seria demonstrar as coisas que aconteceriam nos últimos dias, momento que nós estamos vivendo atualmente. Mas para além daquilo que João disse que aconteceria no final, ele também compartilhou informações com as igrejas que estavam servindo ao Senhor naquele momento. 7 igrejas, na verdade, que povoavam aquela região da antiga província romana da Ásia Menor. 7 igrejas. João, no capítulo 1, a partir do verso 9 do Apocalipse, se dirige a essas igrejas dizendo, Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, todas elas na província romana da Ásia Menor. São elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, a igreja que brevemente nós estudaremos hoje à tarde aqui, igreja de Laodiceia. Muito bem, a cidade de Laodiceia foi fundada em algum momento por volta do ano 250 a.C., pelo rei Antíoco da Síria. A cidade, ela ganhou proeminência rapidamente, muito em razão da sua localização. Ela ficava no vale do rio Lico, portanto era uma cidade banhada, era uma cidade bem asseada, e ela ficava a sudeste da Filadélfia e a oeste de Colosso, assim como ao sul de Herápolis. 3 das principais cidades da região estavam ali funcionando como satélites a Laodiceia, de modo que a partir de Laodiceia, a maior parte das rotas comerciais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, perpassavam. Laodiceia, portanto, era uma cidade muito rica, em algum momento maior até do que a própria cidade de Éfeso. Ao que parece, a igreja que havia nessa cidade fora plantada por Epáfras, que era discípulo do apóstolo Paulo. É provável que Epáfras tenha viajado até Éfeso e tenha estudado com Paulo, por ocasião daquele período que Paulo permaneceu ali. E a seguir Epáfras, quem sabe, viajou para o vale do rio Lico, que era a sua terra natal, e plantou tanto as igrejas de Colosso, como Hierápolis, e quem sabe até Laodiceia. Laodiceia era mundialmente conhecida tanto por sua opulência, por seu luxo, conforto, riqueza, mas também pelo fato de que o tecido que era produzido em Laodiceia, a partir de uma espécie de lã, era famosíssimo. A indústria têxtil de Laodiceia era muito festejada. E para além disso, a clínica médica, a ciência médica na região de Laodiceia também era muito avançada. Havia uma espécie de colírio que era produzido em Laodiceia, que era famoso no mundo inteiro. Pessoas que possuíam problemas na visão viajavam até Laodiceia para se tratarem ali. Contudo, infelizmente, no que diz respeito à adoração, à condição da cidade, era muito difícil. Havia um templo que havia sido dedicado ao imperador romano, a César, bem na praça central da cidade, e a maior parte da população adorava ao imperador na condição de Deus. Portanto, a igreja era uma igreja que, por mais que fosse rica, tivesse membros bem representados na sociedade, era uma igreja também indiferente espiritualmente falando, porque havia um grande templo de adoração pagã ali, e em nenhum momento o Senhor Jesus disse que a igreja fazia coisa alguma de modo a tentar fazer frente àquela adoração que não servia para a glória de Deus. Laodiceia era uma igreja formada por pessoas muito ricas, por pessoas que tinham acesso à cultura,
por pessoas que residiam em uma cidade muito festejada, mas que espiritualmente falando era indiferente. Quem sabe seja em razão disso que o Senhor Jesus não compartilha nenhuma palavra de elogio com Laodiceia. Portanto, é nesse contexto que a partir do verso 14, João diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Perceba, assim como as 6 cartas anteriores, nesta 7ª, o Senhor novamente se dirige ao pastor da igreja. Quando, no verso 14, João diz ao anjo da igreja, ele está se utilizando de uma linguagem simbólica para endereçar essa carta àquele que liderava espiritualmente a comunidade. Portanto, o pastor daquela comunidade local teria a responsabilidade de receber essa carta e depois compartilhá-la publicamente com todas as pessoas. Logo, em um primeiro momento, João nos diz para quem ele está escrevendo. E só então ele nos diz quem é que manda a carta. Não é outra pessoa senão o Senhor Jesus. Ainda no verso 14 ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se você fizer uma leitura atenta em cada uma das 7 cartas, você vai perceber que Jesus sempre se apresenta levando em consideração alguma necessidade da igreja. Ele conhecia as igrejas de uma maneira pormenorizada e, considerando a necessidade da igreja, ele se apresentava a ela. No caso de Laodiceia, Jesus conhecia muito bem a apatia espiritual da igreja, como ela precisava de encorajamento para voltar a ser quem era. Portanto, é dessa forma que ele se apresenta. Estas coisas diz o Amém. Em outras palavras, aquele que possui autoridade para dizer, será feito dessa forma. A igreja de Laodiceia havia esquecido o motivo pelo qual Deus a havia colocado sobre a face da terra. Ela havia transitado tanto no mundo que havia perdido de vista que a missão principal da igreja é trazer luz àqueles que se encontram em trevas e sabor àqueles que não possuem mais razão de ser. A testemunha fiel e verdadeira de Deus escreve uma carta para lembrar a uma igreja que ela havia perdido a sua principal característica: ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, é aquele que detém a última palavra sobre tudo e todas as coisas, aquele que permanece fiel, mesmo que o seu povo seja infiel, lembra essa igreja, em primeiro lugar, que ele conhece as suas obras. Você consegue imaginar? Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que cria e mantém a igreja, aquele que a conhece como ninguém. Esse Deus Todo-Poderoso está dizendo àquela comunidade: eu conheço as suas obras. Por obras, entenda labor, é aquilo com que nós nos envolvemos, é aquilo que nos faz transpirar na obra de Deus. Algumas igrejas no Apocalipse estavam enfrentando falsos mestres, heresias terríveis, momentos de perseguição. Quando Jesus diz que conhece as obras dessas igrejas, para estas ele diz: eu sei que vocês atravessam dificuldades, eu sei que a luta de vocês é tamanha, e eu auxiliarei vocês. Contudo, o Senhor olha agora para Laodiceia e diz: conheço as tuas obras. E nas entrelinhas, o Senhor sabe que nada demais estava acontecendo em Laodiceia. Nenhuma heresia mencionada, nenhum falso mestre é mencionado, não havia qualquer tipo de pressão. Tudo estava indo muito bem, mas infelizmente, mesmo assim, a igreja havia perdido o foco. Sabe por quê? Porque, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja tinha a cara da cidade. A igreja personificava a cidade. Os crentes eram frouxos, diz o pastor Hernandes, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo. Eram cristãos descuidados. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, mesmo que ela fosse inexistente.
E é justamente com base nesse conhecimento, pelo fato do Senhor Jesus saber exatamente o que estava acontecendo ali, que ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Laodiceia se encontrava num vale, e próximo a Laodiceia, como eu mencionei para vocês, havia a cidade de Colossos e havia a cidade de Herápolis. Colossos era conhecido por suas fontes de água gelada. Portanto, o peregrino, o viajor, aquele que se encontrava exaurido, cansado, ele viajava até Colossos e naquelas águas gélidas ele era restaurado. Na cidade de Herápolis era o contrário, as águas eram quentes, eram termais. Quem se encontrava doente viajava até Herápolis. E segundo diz a história, aquelas águas aquecidas serviam para curar muitas enfermidades. Portanto, havia um valor para a água que era gelada e havia um valor para a água que era quente. Mas e Laodiceia? Laodiceia não era nem fria, nem quente. Laodiceia era indiferente, Laodiceia não era nada. Trazendo para um contexto espiritual, tentando aplicar a nossa realidade, seria como se Deus estivesse dizendo o seguinte: há aquele que diz que não é crente, esse é um ponto e possui valor, a pessoa se identifica. E há aquele que diz que é, e de fato ele é um cristão genuíno, ele compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, ele nasceu de novo. E há aquele que diz que é, quando na verdade não é. Esse meio termo está acima desse muro, é que é perigoso, irmãos. Os crentes de Laodiceia, dentro desse exemplo, não eram nem frios, nem crentes. Eles nem amavam, nem desprezavam a Deus. Eles simplesmente eram indiferentes, o que causava náusea no Senhor. Eles vinham para o culto, por exemplo, e se os irmãos estivessem lotando a igreja, como é o caso hoje à tarde, glória a Deus, eles ficavam com o coração feliz, porque é bom ver a obra do Senhor prosperar. Louvado seja Ele por isso. Mas se eles viessem e os irmãos tivessem faltado, sem que eles soubessem o motivo, eles estavam nem aí também. Se determinado departamento da igreja fosse bem, eles estavam bem. Se determinado departamento fosse mal, eles continuavam bem da mesma forma, porque eles não se importavam. E nós somos chamados a nos importar com a obra de Deus, irmãos. Nós não podemos esquecer que somos peregrinos. Nós não fomos criados por Deus para passar toda a eternidade aqui. Nós estamos em uma jornada, estamos em peregrinação. E o tesouro que nós estamos amontoando na glória e que vai servir para nós por toda a eternidade, em muito tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus de tal forma que Ele olhe para nós e se orgulhe de nós, assim como era o caso do patriarca Jó. Mas que coisa magnífica! Deus assentado em um alto e sublime trono, olhando para a terra e para a população que nela havia, naquele cenário histórico, e dizendo: Jó é um homem íntegro, um homem fiel, que me ama, que me respeita e que em razão disso procura se desviar do mal. Esse mesmo Deus olhava para a igreja de Laodiceia com todo respeito àquela comunidade e diz: a igreja de Laodiceia, ao contrário, me causa náusea. Que coisa terrível! Você já experimentou tomar água morna? Que coisa tão desagradável! Da água fria você faz um suco, da água quente você faz um saboroso café, da água morna, irmãos. Então o Senhor diz no verso 16, a dura repreensão à igreja de Laodiceia, verso 16: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apesar de a igreja de Laodiceia aparentemente ter sido plantada por um homem de Deus, Epáfras, servo valoroso, apesar dos anos iniciais da igreja terem sido muito bem, no momento em que João escrevia essa carta, a igreja não passava de um grupo de pessoas sem vida, com uma espiritualidade mórbida, apática, sem luz nem calor. Há muito tempo a chama do Espírito Santo não ardia mais no púlpito da igreja de Laodiceia.
E é em razão disso que Deus se encontrava muito triste com eles. Meus irmãos, convenhamos, quem é que quer andar ao lado de um crente morno? Se há algo que nos incomoda é o fato de nós estarmos ao lado de pessoas que não estão nem aí para Deus. Até o incrédulo não quer ter comunhão com o crente morno. Quantas vezes pessoas que ainda não conhecem a Jesus, quando falam de um futuro ao lado dele, dizem assim: se um dia eu me tornar evangélico, eu não quero ser evangélico como fulano, porque o fulano diz que é, mas olha a vida dele, é uma lástima. Talvez você já tenha ouvido alguém fazendo menção a algum evangélico dessa maneira. Mas em contrapartida há também aqueles que dizem: se um dia eu me tornar evangélico, eu quero ser como aquele irmão ali. Olha que bênção aquele irmão. Não significa dizer que aquele irmão não possui defeitos. É claro que ele possui. É pecador tanto quanto eu e você, mas a vida nele, a paixão nele, a desejo de ver o nome do Senhor glorificado, ele quer se envolver com a igreja, quer fazer a vida dele valer a pena. Ele não está satisfeito com a sua indiferença espiritual, meus irmãos. Isso deve acender um sinal de alerta em nossa vida. Se há muito tempo o Espírito Santo não te leva a orar, a ler com devoção a palavra, se você não se interessa em um domingo à tarde como esse que nós acabamos de viver, ao se preparar para vir para um culto solene como esse, de colocar um louvor, de ouvir, quem sabe, uma boa exposição pública das Escrituras, se não há um genuíno interesse espiritual na sua vida, se você não tem saudade do seu Deus, de ouvir a sua voz, de ter tempo para Ele, alguma coisa está errada, meu irmão. Lembre dos filhos de Corá. O que eles diziam? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Irmãos, eu gosto de ouvir o pastor Piper pregar. Inclusive já tive o prazer de vê-lo pregar pessoalmente. Glória a Deus por isso. Toda a glória sempre ao nosso Deus. Irmãos, o pastor Piper, ele prega com tudo que ele tem. Você já teve a oportunidade de ouvi-lo? Você precisa ouvi-lo sem tradução. Se você não tem o inglês, não tem problema. Só escuta. Até a maneira com que ele respira entre uma sentença e outra, glorifica a Deus, irmãos. Ele prega como se aquele fosse o seu último sermão, como se ele descesse do púlpito e caísse morto, e quando abrisse os olhos novamente, ele estivesse na presença de Deus. Ele prega como um desesperado. A alma dele tem sede, ele prega para outras pessoas sedentas, porque o pastor Piper entende que a exposição pública das Escrituras é sempre uma questão de vida ou morte. Só é indiferente quem não sabe quão quente deve ser o inferno, e tão agradável, com certeza, é o céu. Se esse fosse o nosso último culto, irmãos, as nossas orações teriam sido diferentes, quem sabe? Se nós soubéssemos com certeza que esse teria sido o nosso último culto, nós teríamos cantado diferente. Se nós tivéssemos certeza de que essa é a última pregação que nós estaríamos ouvindo, quem sabe eu estaria pregando diferente e você estaria me ouvindo com uma postura diferente. Mas o fato, irmãos, é que se nós não guardarmos o coração, nós viveremos muito confortavelmente sobre a face da terra e correremos o risco de perdermos aquilo que temos de mais importante, que é o relacionamento com o nosso Deus. É em razão disso que, preocupado com a espiritualidade de toda uma igreja, o Senhor diz, verso 17, vocês olham para si mesmos e de maneira equivocada dizem, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Convenhamos, se você, de fora, se você fosse crente de uma outra comunidade e observasse a igreja de Laodiceia, um prédio bem construído, confortável, o serviço de som extraordinário, era uma igreja rica, formada por pessoas que tinham tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Do ponto de vista humano, a transmissão do culto de Laodiceia era de última geração. Eu quero acreditar que as pessoas que frequentavam aquela comunidade caminhavam com desenvoltura pelos corredores badalados da alta sociedade do grande vale do Rio Lico. Se você quisesse dar uma oferta à igreja de Laodiceia, os irmãos diriam, não, nós não estamos precisando de nada, graças a Deus, está tudo em seu devido lugar.
Não é isso que eles estão dizendo? Nós não precisamos de coisa alguma. Nós não sentimos falta de nada. Então o Senhor diz, e não sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque no que diz respeito à espiritualidade da igreja, sabe onde Jesus estava? Isso é de partir o coração, irmãos. Jesus estava do lado de fora. A igreja tinha tudo, menos aquilo que a torna a igreja, Jesus. Havia muita prosperidade. Os irmãos haviam crescido junto com o comércio florescente da cidade. Aquela famosa lã deixou muita gente abastada. O colírio que era produzido ali trazia pessoas para gastarem dinheiro no comércio da cidade aos borbotões. Nas bolsas dos moradores não faltavam moedas de prata e de ouro, mas no seu coração faltava o Espírito Santo. De que adianta? O George Eldon Ladd diz que a carta não menciona perseguição, dificuldades, falsos mestres, não. Só menciona uma igreja que vivia uma espécie de cristianismo nominal. Provavelmente os crentes de Laodiceia frequentavam a alta sociedade daquela cidade. A riqueza econômica, a prosperidade material, os muitos bens fizeram com que aquela igreja, quem sabe, acreditasse que o céu é aqui. O céu não é aqui, irmãos. Eles achavam que eram felizes por causa da riqueza, mas eram infelizes. Sim, diz o Senhor, eles eram miseráveis, pobres, mesmo possuindo muito dinheiro. Portanto, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por qual prosperidade nós devemos lutar? É óbvio que nós não queremos dizer com isso que você deve deixar de estudar ou trabalhar, fazer suas economias, se preparar para a sua aposentadoria, se organizar para suas viagens, fazer suas reformas, trocar os seus veículos, absolutamente. Na verdade, isso é para ontem. Todos nós, enquanto seres humanos, precisamos ser minimamente organizados, para não sermos pesados a ninguém. Contudo, o nosso coração não deve estar nisso. Você não pode correr o risco de colocar a sua alma eterna tão valiosa à beira de um precipício, pegando na sua Bíblia, poucos minutos antes de vir a esse local público para adorar a Deus. Você não pode colocar a sua alma eterna preciosa em risco ao ouvir louvores apenas quando você vem à igreja. Há pessoas aqui que só escutam 6 louvores na semana, os 3 da terça e os 3 do domingo, que só lê em 3 ou 4 versos. É quando o pastor lê na terça e lê no domingo. Você está em perigo, meu irmão. Será que você não vê? Talvez no seu armário não falte nada, o seu veículo seja do ano e bem abastecido, a sua casa tenha todas as reformas e você até consiga viajar em todas as suas férias. Mas será que é esse tipo de prosperidade que realmente vai fazer você feliz no final? A igreja de Laodiceia precisava rever a sua agenda. Eles achavam que estavam bem vestidos, porque possuíam um tecido que era procurado por todas as pessoas. Jesus olha para eles e diz: para mim vocês estão nus. Eles achavam que enxergavam bem porque tinham o melhor colírio, irmãos. E Jesus diz: para mim vocês são cegos. Mas que coisa mais triste, irmãos. Então ele diz no verso 18: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres da maneira correta. Você quer se vestir bem? Compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez espiritual. Você quer de fato enxergar bem? Compre de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E tudo isso que Jesus está oferecendo à igreja de Laodiceia não pode ser comprado nem por prata, nem por ouro, para que você tenha acesso só mesmo através do sangue que Ele derramou.
Você quer andar bem vestido sobre a face da terra, meu irmão? Se revista da justiça de Cristo. Você quer enxergar bem, meu querido, nesse mundo que jaz no maligno? Que você passe a enxergar por meio dos olhos da fé. Aí sim você encontrará vida e vida em abundância. Sabe por quê? Jesus diz: aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por quê? Provérbios 10, 22. Porque a bênção do Senhor enriquece, e com ela nós não temos desgosto. Meus irmãos, há pessoas que nesse momento não têm o que gostariam no armário. Não se vestem com as roupas que gostariam. Não residem nas residências que gostariam. Mas gaste 2 minutos com essa pessoa e você vai encontrar alguém muito feliz. Porque felicidade não tem nada a ver com isso. Maria Dyer, esposa do Hudson Taylor, lá nos rincões da China, pegou a última porção de arroz e as últimas ervas que ela tinha e colocou para o marido comer. Ele chegava de uma viagem missionária. Todos os demais missionários haviam se alimentado. Quando Hudson Taylor estava prestes a comer, chegou uma pessoa precisando de ajuda e ele pegou aquele alimento, compartilhou com aquela pessoa. Para aquele jantar, ele não tinha nada. Momento em que a esposa lembrou para ele: não é só para o jantar que nós não temos nada, é para o café da manhã também, nem para nós e nem para a equipe. E o Hudson Taylor ficou ali, enquanto ser humano, mesmo sendo um homem de Deus, com o coração pesado. E enquanto eles ponderavam acerca daquilo que eles poderiam fazer, alguém bate na porta. Era o carteiro da vila. Ele nunca entregava cartas à noite. Naquele dia ele fez uma entrega diferenciada. E a encomenda não era qualquer encomenda, era uma carta do George Miller. Se você é mais maduro no cristianismo, você sabe muito bem quem é o George Miller. Era um homem de oração. O Hudson Taylor pegou a carta e colocou no móvel da sala. Não tinha força nem para ler. Uma carta do meu amigo George Miller, depois eu vou ler, eu não tenho cabeça agora. A esposa dele, olha o que uma mulher sábia faz. Ela diz: meu filho, vamos ler essa carta agora. Porque quando o George Miller ora, o céu fica em silêncio. E quando eles pegaram a carta, havia uma palavra de encorajamento e uma oferta que seria suficiente para manter aquela comunidade por 3 meses. Por 3 meses. E sabe o que é mais interessante? A carta havia sido enviada 6 meses antes. O que é que nós aprendemos com isso? Jesus diz: você pensa que você é próspero porque você trabalha? Você pensa que você está vivendo um bom momento porque você é organizado e tem uma boa reserva? Você está redondamente enganado. Sabe por que você é saudável? Porque eu sou a sua saúde. Sabe por que você bebe? Porque eu sou a água. Eu sou o alimento com o qual você se alimenta. Eu sou a roupa que cobre a vergonha da sua nudez. O teto que você tem, fui eu que lhe dei. Não há nada em você que não seja meu. Eu aconselho a você que compre de mim, porque eu o abençoo e com a minha bênção você enriquecerá e não terá qualquer desgosto na sua vida. Você quer se vestir bem? Se vista com as roupas que eu compartilho com você, roupas brancas que foram purificadas pelo sangue do meu próprio Filho. Irmãos, como diz o pastor Rony, irmãos, quão bonito é alguém que se veste com a justiça de Cristo. Você já teve o prazer de contemplar um crente vestido com a justiça de Cristo? Você o encontra em uma fila de supermercado, de um banco, e você distingue na hora que ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele é diferente, ele é especial. Há algo, diz o Sérgio Lopes em sua canção, há um brilho que nós não conseguimos ver, mas que está em nós para que o mundo possa crer que nós somos de Jesus. Não são essas marcas humanas que nos distinguem com as suas etiquetas, mas é a justiça de Jesus. Você quer enxergar bem, você quer saber para onde a sua família deve ir, qual o próximo passo, como nós estudávamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, então use o colírio de Jesus e não o manufaturado pela igreja de Laodiceia. No momento em que o Todo-Poderoso repreende uma igreja dessa forma, ela deve ficar triste? Não, irmãos, é claro que não. Porque segundo o verso 19,
o Senhor repreende e disciplina apenas aquele a quem Ele ama. O Charles Spurgeon dizia que no momento da repreensão nós choramos. O momento da repreensão provoca dor. Mas quando a exortação alcança o seu fim, a dor passada é doce. Leia o Salmo 119 com atenção. O autor vai dizer: foi bom ter passado pela aflição, porque assim eu aprendi os teus preceitos. Afinal de contas, Senhor, a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Como é que pode um jovem guardar puro a sua vida, o seu caminho, a sua palavra? Como é? Observando conforme a palavra do Senhor, irmãos. O mesmo Deus que diz para Laodiceia: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Toda disciplina é um ato de amor. Para que um diamante possa brilhar, ele precisa ser lapidado. Para que você tenha vinho, a uva precisa ser espremida. Para que você coloque azeite na sua salada, a azeitona tem que ser esmagada. Para que o crente de fato esteja aos pés do Senhor, por vezes Deus precisa trabalhar o seu caráter. É o que Deus está fazendo com Laodiceia. Ele diz: eu quero que vocês voltem a ser quem vocês eram. Eu quero ver o espaço de oração de vocês ocupado. Eu quero ver vocês com a Bíblia na mão. Eu quero ver vocês atuando na obra missionária, orando, ofertando. Eu quero que vocês se envolvam com isso. Se você cantava, você precisa voltar a cantar. Você é evangelista, você deve voltar a evangelizar. Deus te chamou como arauto, você é um pregador das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então pregue, meu irmão. Não seja indiferente, a vida tem muita pressa. Daqui a pouco, quem sabe, nós estaremos no final da jornada e tudo que nós temos preparado, irmãos, para quem será? Se não for para Jesus, nós teremos perdido tempo, irmãos. Essa era a oração do profeta Miqueias: Senhor, com que eu me apresentarei ante a tua face? Meu Deus, eu não queria, irmãos, com todo respeito, com todo temor do meu coração, eu não queria ser o pastor de Laodiceia. Como é que eu ia me apresentar ao meu Deus, irmãos? Eu não quero mostrar ao meu Deus um prédio bem construído, irmãos. Eu não quero apresentar ao meu Deus pessoas bem vestidas, com tecidos humanos, com uma boa visão em razão dos medicamentos que os nossos médicos produzem aqui. Eu gostaria muito de apresentar uma igreja tão plenamente cheia do poder do Espírito Santo, que ela viesse a brilhar mais que o sol. Que o meu Deus dissesse: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu vos preparei desde antes da fundação dos séculos, e todos vocês estivessem lá, sem faltar nenhum. Porque então, irmãos, aí sim terá valido a pena. Mas se nós nos enamorarmos por esse mundo ao ponto de perdermos o foco, se nós ficarmos perdendo tempo com etiqueta de roupa, com marca de qualquer coisa que nós estamos tendo acesso, irmãos, então nós estaremos correndo um sério risco de ficar pelo caminho. E sabe o que é que mais parte o coração? É olhar para uma igreja onde Jesus se encontrava do lado de fora. Não é isso que ele diz? Eis que eu estou à porta e bato. Meus irmãos, isso é de partir o coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em tudo isso, irmãos, que nós estamos fazendo, a pergunta é: onde Jesus está? Como é que ele vai ser glorificado, irmãos? Essa deve ser a nossa santa ambição. Como é que ele vai ser glorificado? Como é que ele vai ser glorificado, irmãos? Houve um rapaz, morreu com 29 anos de idade, tuberculoso, David Brainerd, o nome dele. Ele podia ter prolongado a vida dele por mais algum tempo se ele se submetesse aos tratamentos da época. Ele viveu na segunda metade do século XVIII. Mas ele sabia que tinha pouco tempo, então ele preferiu viver os últimos dias da vida dele no campo missionário. Quando ele já não conseguia mais viver sozinho,
Ele ouviu de um pastor que recebia jovens na condição dele, e a esposa daquele pastor cuidava de jovens doentes, mesmo que tuberculosos. O pastor era Jonathan Edwards, e a mulher dele era a senhora Sarah Edwards. Eles receberam David Brainerd em casa, e foi lá que pouco tempo depois ele partiu para habitar com o Senhor. Uma das filhas do pastor Jonathan cuidava mais especificamente do missionário David Brainerd. Ela também contraiu tuberculose, ela também morreu. Mas aquilo não causou qualquer comoção no coração daquele pai e daquela mãe. Na verdade, aqueles dois jovens estão enterrados juntos, um próximo ao outro. E o versículo que a mãe daquela jovem colocou na lápide dela foi: um dia a minha filha se levantará com a glória do Senhor, e então ela brilhará. Bonito, não é? Pois bem, o Jonathan Edwards publicou o diário do David Brainerd, as suas memórias, aquilo que ele escrevia. E nos últimos dias da vida daquele garoto, sabe o que foi que ele escreveu? Ele descreveu assim: declaro, agora que eu estou morrendo, que eu não teria vivido a minha vida de nenhuma outra maneira, ainda que em troca me fosse oferecido o mundo inteiro. Há uma igreja de Laodiceia, irmãos, mas há a igreja de Jonathan Edwards, de Sarah Edwards, de Jerusa Edwards, de David Brainerd, irmãos, de Hudson Taylor, de Maria Dyer, de tantos outros. Essa também é a nossa igreja. É assim que nós precisamos viver, irmãos, porque a promessa diz, verso 21, ao vencedor. Meu Deus, que palavras preciosas, deveriam ser escritas com letras douradas. Verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Aquele trono de glória, irmãos. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer honra maior que essa? Tiago e João procuraram por essa honra. Vocês lembram? Senhor, quando vieres no teu reino, permita que eu e o meu irmão se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que o Todo-Poderoso respondeu? Esta honra compete àquele a quem o meu Pai o quiser conceder. Alguém estará lá, irmãos. Um bem-aventurado estará lá. E nós também estaremos. Há um lugar reservado para nós no céu também. Eu gosto muito quando o pastor Joel Bick diz assim: não haverá cadeiras vazias no céu. Nós estaremos lá, irmãos, porque nós estamos dando ouvidos a esse conselho agora. O conselho que diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos voltar aos nossos olhos para aquilo que de fato tem valor. Eu convido os nossos irmãos do louvor, nós vamos cantar uma última canção, e enquanto ele se aproxima, eu gostaria de fazer apenas algumas considerações. A primeira delas: o Senhor também conhece as nossas obras. Irmãos, Jesus sabe exatamente como anda o nosso coração, que Ele possa nos ajudar a melhorar. Eu quero reiterar o conselho: você que evangelizava, você precisa voltar a evangelizar. Você que louvava a Deus, meu irmão, em nome de Jesus, volte a louvar. Há intercessores poderosos e preciosos aqui na igreja, que foram chamados por Deus para dobrar os joelhos e implorar o seu favor. Meu irmão, nós precisamos dos seus joelhos dobrados. Você nasceu para pregar, meu irmão, então se levante com poder e desassombro e pregue. Segunda consideração: não existe sucesso em qualquer área das nossas vidas que compense o fracasso do nosso relacionamento com Deus. Se você estiver prosperando em qualquer outra área, mas a sua vida espiritual estiver sofrendo em razão disso, abra mão agora, meu irmão. Abra mão agora e venha para Jesus. Só Jesus tem um céu de glória esperando por você. Você precisa estar bem com Ele. E finalmente, em terceiro lugar, a pessoa mais importante da sua vida é Jesus. Se você não tem tempo para Jesus, então está tudo errado.
Vai fazer uma reunião? Então faz com Jesus, desmarca com o outro. Você só tem tempo para conversar com uma pessoa no seu dia, então vai conversar com Jesus. Depois vê as outras atividades. Se há alguém que você precisa colocar no centro da sua vida, essa pessoa é Jesus de Nazaré. Que ele possa encontrar muito espaço em nossa vida. Que a porta esteja sempre aberta e que ele seja sempre o centro das nossas vidas. Nos livre o Senhor, irmãos. Nos livre o Senhor de um dia ele ter que bater na porta da nossa igreja. Isso jamais vai acontecer, irmãos. Ele não vai permitir que nós venhamos a passar uma vergonha dessa, irmãos. Ele não vai. O lugar dele é aqui. Ele é o centro. Ele é o ponto mais alto. Tudo isso é por causa dele. Nós não estaríamos aqui se não fosse por ele. A ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.